Quartas de final da Copa do Brasil, como eu adoro ofensas, xingamentos, farei um vídeo de palpites para os confrontos que começam hoje. É sempre maravilhoso. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 430 mil inscritos por aqui. Olha a Golcase aí, ó, tô deixando o QR Code na tela com esse meu cupom de desconto. Hoje é o último dia do desconto em dobro no site da Golcase, então aproveita. A linha oficial de produtos dos grandes clubes do Brasil tá lá. Produtos para o seu dia a dia, garrafas térmicas, os copos térmicos, vão manter a temperatura da sua bebida por várias horas. As capinhas de celular, você pode dar de presente, compra duas, paga uma, aproveita. E na hora de finalizar a compra, coloca o meu cupom GOLJORGE, que aí você tem mais um descontinho. Aí é coisa linda. Então, aproveita, QR Code na tela, também deixei o link na descrição, no comentário fixado. A Golcase é parceira do canal do Jorge Igor. Muito bem. Vamos aos confrontos. Maravilhoso, né? A galera vai espumar. Sempre muito bom. Como assim? Você tá maluco? Tá de sacanagem? Como é que você diz que o meu time não vai passar? O que eu posso fazer? Né? É a natureza do meu trabalho. Que importância tem os meus palpites? Nenhuma. Serve pra porra nenhuma. Mas é palpite, né? Que influência tem o meu palpite no resultado? Zero. Nem é pra ter. É óbvio que não tem. É meramente palpite, análise, né? Como você enxerga o confronto antes dele começar com a fotografia do momento. Quando a gente faz palpite, agora falando sério, sem a zoeira, quando a gente dá palpite, a gente tem um contexto que nos leva a ter uma inclinação de opinião para um lado ou para o outro. Então, eu vou dar o palpite. Eu acho que isso vai acontecer. Por quê? Por isso. No caso do futebol, pelo contexto, pelas atuações recentes, pelo momento de cada time, né? Pelas condições do confronto, quem decide em casa, quem decide fora, tudo isso você precisa levar em consideração. As competições paralelas, qual é o nível de priorização que aquele time está dando para uma competição ou não. São tantas variáveis, né? E aí vem o palpite. E é palpite. Não é desejo, necessariamente, tá? Vamos começar com o clássico, que para mim é o confronto mais equilibrado e mais difícil, o clássico mineiro, né? Porque nós temos dois clássicos aí, temos o clássico carioca. Mas a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro, ela é incomparavelmente maior a rivalidade Vasco e Botafogo. Aliás, quando saiu o sorteio, eu vi uma porrada de meme que eu morri de rir, né? De memes zoando, né? Vascaínos e botafoguenses fingindo rivalidade, simulando rivalidade. Tem rivalidade, mas é muito menor do que Vasco e Flamengo, Botafogo e Fluminense, Vasco e Fluminense. Não tem comparação. É muito menor. Mas vamos lá. O clássico não. O clássico mineiro não. Aqui você tem, sem dúvida alguma, um nível de rivalidade muito maior, muito grande. E um equilíbrio também, eu acho importante no clássico. Eu acho que o Cruzeiro no todo da temporada vem desempenhando um futebol melhor do que o Atlético. Mas o Atlético é o time que nas Copas tem ido relativamente bem, né? Tá nas quartas da Sul-Americana, passou por momentos muito difíceis na Sul-Americana, mas avançou, vai ter um confronto agora contra o Bolívar. Pegar a altitude de La Paz é sempre um negócio muito complicado. Na Copa do Brasil, o Atlético eliminou um dos bichos papões do futebol brasileiro, ou o bicho papão do futebol brasileiro na temporada, que é o Flamengo. E fez uma sequência de jogos interessantes com o Flamengo, dentro do que era possível fazer. Até o jogo do Brasileiro que ele perde, ele faz um primeiro tempo muito bom, talvez o melhor dos tempos, né, contra o Flamengo, nas duas idas que ele teve ao Maracanã em sequência. E o Atlético tem caras que podem desequilibrar um confronto. Você tem um Everson, porque a gente lembra muito do Hulk, e é evidente que, né, é o cara que decide, é o cara que desde que chegou ao Atlético Mineiro, né, vem sempre jogando num nível muito alto e entregando muito, mas não é só disso que vive o Atlético. A fase do Everson, o Everson já terminou 2024 num nível fantástico, foi muito bem no confronto contra o Flamengo, nas oitavas de final, foi decisivo no mata-mata da Sul-Americana. Hoje, até no vídeo da convocação da seleção, teve gente nos comentários fazendo essa pontuação com muita razão. A gente fala, Hugo Souza, que acabou sendo convocado como terceiro goleiro. O Brazão. O John. John, esse ano, pelo amor de Deus, é viagem. E a gente não cita o Everson. E a gente tá errado. Estamos errados.
Se a gente vai falar dos goleiros que estão se destacando, e o Everson já desde o ano passado, ó, já de muito tempo, é um goleiro de um nível muito bom. Então hoje ele é um cara fundamental, assim como o Hulk. Então o Atlético tem 2 caras fundamentais na temporada. O Hulk já tem 16 gols na temporada, né? Continua entregando, continua fazendo gols, continua sendo decisivo, continua salvando o Atlético muitas vezes, e tem o Everson lá atrás. E o Cruzeiro também tem caras em momentos assim iluminados. A convocação do Fabrício Bruno para a seleção brasileira eu enxergo como algo muito justo, muito, pelo que ele vem jogando na temporada. A convocação do Caio Jorge, vamos discutir perfil de centroavante, é o Igor Jesus, é o fulano, mas cara, olha o 2025 do Caio Jorge. Pô, ele é indiscutível. Não tem reparo a fazer. O cara é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, já tem 15 gols no Campeonato Brasileiro, é indiscutível. Então, o Cruzeiro também tem jogadores iluminados. O Cruzeiro recuperou o Cássio. O Cássio voltou a jogar num grande nível. Nós vamos ter um duelo de grandes goleiros, né, nesse confronto. A decisão é no Mineirão. Primeiro jogo é a Arena MRV, mando do Atlético, né? Em Minas, eles fizeram o acordo lá da torcida única, infelizmente. Eu acho que esse é um fator que pode desequilibrar o confronto pro Cruzeiro, mas acho que o Atlético ele vem tendo nas Copas um comportamento muito interessante. Então, difícil cravar alguma coisa aqui. Acho que passa o Atlético. Mas aí enfim, sensação. Acho que passa o Atlético, por mais que entenda que o trabalho do Cruzeiro nesse ano seja um trabalho melhor. Mas eu estou muito curioso para ver, claro que é o clássico, né? Que a mobilização do Cruzeiro ela é automática, ela é instantânea, ela é brutal, ela é total para o clássico. Mas o Cruzeiro também está brigando pelo título brasileiro, coisa que o Atlético não está. O confronto é uma prioridade para o Cruzeiro, mas talvez a Copa do Brasil, né? Talvez a prioridade seja, quando você olha que na matemática ainda dá para buscar o Flamengo, tanto que o Cruzeiro ganhou o confronto direto contra o Flamengo no primeiro turno, eu preciso entender como é que vai ficar essa divisão. Pro Atlético tá muito claro que a Copa do Brasil vai ser a prioridade. Tá evidente, né? E depois a Sul-Americana, porque no Brasileiro não vai dar para chegar mais. O Atlético vai viver um pouco do que viveu em 2024, com as Copas desequilibrando. Então, aqui, amigo, é puro chute, porque eu não tenho a menor ideia do que dizer nesse confronto aqui, mas acho que passa o Atlético. Vamos lá. Vasco e Botafogo não tem o mesmo componente de rivalidade que Atlético e Cruzeiro têm. A diferença nesse aspecto ela é muito grande. E existe uma diferença hoje, time por time, né? Eu acho que é evidente que o Botafogo é mais time que o Vasco, tem mais qualidade individual. O problema é que o Botafogo hoje não tem um coletivo ajustado. Não tem. Qual é a força coletiva do Botafogo hoje? Não tem. É um time que ainda tem um treinador muito jovem, muito inexperiente, acabou de ser eliminado da Libertadores numa atuação ridícula no Equador, uma coisa assim, indefensável, pavorosa, desqualificada a atuação do Botafogo lá em Quito. Foi um negócio horroroso. Então, nesse aspecto, o Botafogo gera alguma desconfiança. Mas a gente sabe que o Botafogo tem mais talento, tem mais de onde tirar do que o Vasco. Isso é uma coisa que conta. E vai decidir dentro da casa dele, vai decidir no tapetinho. Isso também conta. Primeiro jogo é São Januário, segundo jogo é Newton Santos. Então aqui eu acho que é tranquilo dizer que o Botafogo é favorito, mas não é tranquilo dizer que o confronto será tranquilo. Até porque quando saiu o confronto, a galera falou, já era, Botafogo vai passar, Botafogo tá num momento melhor e tal. Aí, na mesma semana que o Vasco mete 6 no Santos, o Botafogo perde pro Palmeiras em casa, e no mesmo dia, e cai na Libertadores da maneira vexatória que caiu. Aí a galera falou, olha o Vasco acreditando aí. Só que depois o Vasco pega o Juventude e o Corinthians, toma 2 pancadas, 2 lambadas. O Botafogo vai em Caxias do Sul e consegue uma vitória que não vinha desde 1996. Opa, mudou de novo. É a gangorra do nosso futebol. Então acho que psicologicamente, apesar de tudo, também do caos dos bastidores, o Botafogo vive um momento melhor que o Vasco chega mais pressionado, o Botafogo está no G6 do Brasileiro, o Vasco está raspando zona de rebaixamento. Então, nesse aspecto, tranquilo dizer que o Botafogo chega melhor. E na bola, o Botafogo é melhor. Se vai passar ou não, aí precisamos ver, né? Porque é mata-mata e é futebol. Aqui, para mim, passa o Botafogo.
Atlético Paranaense e Corinthians. A gente acaba não acompanhando muito a Série B, infelizmente. Eu adoraria acompanhar tudo, gente, mas eu sou um só. Às vezes a galera cobra, pô, Jorge, porque é domingo agora. Domingo eu acompanhei, voltando do Rio, um pouquinho do jogo do Vasco com o Corinthians no avião, mas vi muito pouco. Aí cheguei em casa, parei pra ver Bahia e Santos. Depois vi Juventude e Botafogo. E ainda tinha São Paulo e Atlético Mineiro, 8h30 da noite. Falei, galera, desculpa, não dá pra ver esse jogo não. Não vi. Não vi porque não dá pra ver tudo. Eu tenho família também, né? Eu preciso ter vida também. Então esquece. Ah, mas não falou da vitória do São Paulo? Pois é, eu sou um só. Às vezes vai dar pra falar, às vezes não vai dar pra falar. Domingo, 8h30 da noite é complicado. Então, a gente acaba não acompanhando muito a Série B. Eu também adoraria acompanhar, mas, como disse, sou um só. E, cara, quando você vai olhar a campanha do Atlético Paranaense, quando você vai olhar os números, quando você vai olhar o desempenho, é muito assustador o Atlético tá passando pelo que tá passando, cara. No período do centenário, sabe? O Atlético Paranaense, que outro dia tava ganhando Copa do Brasil, tava ganhando Sul-Americana. Poxa, modelo de... O Petralha fazendo previsão que até 2025 o time ia ser campeão do mundo. Chegamos em 2025 e esse time tá a 6 pontos da zona de rebaixamento para a Série C. Para a Série C. O Atlético Paranaense é 12º colocado na Série B. O Atlético Paranaense tem mais derrota do que vitória na Série B, você sabia disso? Ele tem 9 derrotas e 8 vitórias no campeonato. Assustador, assustador. Só que mesmo assim, ele chegou no jogo contra o São Paulo basicamente nas mesmas condições, vivendo mais ou menos a mesma situação. Inclusive, eu acho que ele estava na mesma 12ª colocação, não mudou, não saiu de lá. E foi lá e eliminou o São Paulo. Perdeu o primeiro jogo no Morumbi, esquece, já era. Foi lá e eliminou o São Paulo. Porque o futebol, o mata-mata, ele proporciona esse tipo de coisa. Uma expulsão com 1 minuto de jogo do goleiro adversário muda tudo, mudou o confronto. Mudou o confronto. Né? Mas o momento recente é muito ruim. Ganhou do CRB fora de casa, mas estava a 7 rodadas sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro antes dessa vitória em Maceió. Então o momento é muito delicado. Imagino aqui que o Corinthians, por ter mais time, mais qualidade, né? Por ter ido muito bem, tá olhando para a Copa do Brasil como a possibilidade de salvar o ano, esportivamente e financeiramente, eliminou seu maior rival, o Palmeiras, dentro dessa competição, que joga a motivação lá para cima. Tem o Memphis Depay voltando a ficar à disposição, ficou 20 dias fora aí com problema na coxa direita, vai ficar no banco pelo menos no jogo de hoje, deve estar aí na lista dos relacionados. Então, o Garro joga, foi poupado contra o Vasco. Então é inegável que o Corinthians tem mais qualidade do que o Atlético Paranaense e vai decidir dentro da Neoquímica Arena. Para mim aqui, passa o Corinthians, apesar de tudo. Né? Não tem o Ranieri nesse primeiro jogo, suspenso pelo 3º cartão amarelo, também é um desfalque muito importante. E o Garro tem que ficar de olho, porque ele tá pendurado, né? Senão ele fica fora do jogo da volta, não pode tomar o cartão hoje. E aqui Bahia e Fluminense. Esse é difícil, tá? Esse é muito complicado. O Fluminense, ele vem de uma atuação... Ele chegou para enfrentar o Bragantino, o Red Bull Bragantino, com 7 jogos de invencibilidade. Chegou bem. E aí ele tem uma atuação, assim, pavorosa contra o Red Bull Bragantino. Pavorosa. O Red Bull Bragantino não ganhava há 9 jogos. E foi lá e meteu 4 do Fluminense, meteu 2 gols em 3 minutos. Assim, o Fluminense vem de uma atuação trágica. Mas a sequência do Fluminense na temporada, né, nesse pós-mundial, onde havia ali o risco do time sofrer muito, ela é uma sequência muito positiva. Se você for pegar aqui os últimos 9 jogos do Fluminense, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os últimos 8 jogos do Fluminense são 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 8 jogos. 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Somando tudo, tá? Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil também, porque aqui tem o confronto contra o Internacional no meio desses 8 jogos. Então o momento do Fluminense é um bom momento, apesar da derrota em Bragança. E o Fluminense também vai olhar para a Copa do Brasil como a sua possibilidade de título esse ano. Né? Eu acho que esse é o confronto, e aí acho que vale para todos de alguma maneira, né? Mas nesse confronto aqui, Bahia e Fluminense, as duas torcidas, elas têm esperanças muito altas, expectativas muito altas, porque elas olham para a Copa do Brasil como uma opção viável de título. O Fluminense tem até mais uma, porque ele tem a Sul-Americana também. E é possível brigar por esse título da Sul-Americana. Está nas quartas de final também. E pro Bahia sobrou a Copa do Brasil. Tem a Copa do Nordeste, a final contra o Confiança. Legal, né? Importante, mas não muda ano, não muda patamar. O que o Bahia está querendo,
rapidamente, e acho que o torcedor tem mesmo que desejar isso e cobrar isso, é um salto de conquista. Ganhar Campeonato Baiano, um ano ele vai ganhar, outro ano Vitória vai ganhar, vai ficar nessa. Tá, legal. Perdeu ano passado, ganhou esse ano, o que mudou? Não muda a vida. Ganhar a Copa do Nordeste, bom, importante, não muda a vida. O que muda a vida é ganhar uma Copa do Brasil. Até mesmo uma Sul-Americana, e o Bahia já caiu na Sul-Americana, caiu relativamente cedo, né? Depois de ter caído da Libertadores, caiu na Sul-Americana. Bahia poderia ter ido muito mais longe na temporada se não tivesse dado o azar, por exemplo, do grupo da morte da Libertadores, se não tivesse tanta dificuldade com goleiros, se não tivesse tanta dificuldade em alguns jogos para converter as ocasiões que gerava em gol, poderia estar num patamar muito melhor. Ainda assim é o quarto colocado do campeonato. Ainda assim é um time que vai chegar com a motivação muito alta para essa Copa do Brasil. Talvez de todos que estejam aí, dos 8 que sobraram na Copa do Brasil, seja o time que vai entrar com mais faca no dente para ganhar essa competição. É um título que ele não tem. Verdade que o Botafogo também não tem, Copa do Brasil, é o outro não campeão, né? Os outros 6, Atlético, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Corinthians, todos já ganharam. O Fluminense também já ganhou em 2007. Então Bahia e Botafogo. E o Bahia, hoje, se você me perguntar, tá bom, Jorge, os 2 que nunca ganharam a competição, Bahia e Botafogo, quem você acha que tem mais condições de ser campeão da competição? Para mim, o Bahia. Pelo trabalho que está sendo desenvolvido lá, pelo futebol que o time joga hoje. Qualidade o Botafogo tem, inclusive eles podem fazer uma semifinal. O Bahia no ano passado eliminou o Botafogo na Copa do Brasil, né? O Botafogo não fez uma tríplice coroa muito por causa do Bahia. O Botafogo poderia ter ganhado Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Eu acho muito difícil, acho que beira o impossível, né, nesse nosso calendário, mas poderia ter acontecido e o Bahia impediu. Mas eu vejo o Bahia talvez como aquele mais mobilizado de todos para ser campeão da Copa do Brasil, porque isso é muito importante pro projeto. Beleza, agora tem dinheiro, agora tem um grupo econômico forte, mas o que nós estamos ganhando? Essa exigência o torcedor do Bahia está fazendo. E a Copa do Brasil ela vai trazer essa paz, porque o Bahia está nesse estado assim, não é um estado de guerra, de pressão enorme, mas é o torcedor falando, pô, tá na hora, galera, tá na hora de levantar troféu, tá na hora da gente entrar nesse bloco aí da galera que tá brigando por título. Então, vejo o Bahia com muita mobilização pro confronto, mas aqui, difícil, cara, dificílimo cravar alguma coisa aqui, dificílimo. Talvez eu coloque o Fluminense como favorito, porque vai fazer o segundo jogo do Maracanã. Mas muito difícil cravar alguma coisa. Muito, muito difícil. Esse confronto e o Clássico Mineiro, pra mim, dificílimos. Aí é puro chute, sei nem o que eu tô falando. Se eu fizer outro vídeo, acho que eu digo que vai passar o Bahia. Se eu fizer outro vídeo, acho que eu digo que vai passar o Cruzeiro. Porque é muito difícil mesmo. Agora, Botafogo e Corinthians, esses eu vejo como favoritos mais destacados para os confrontos que vão começar hoje. É isso aí. O que você pensa? Deixa a opinião nos comentários. Boa sorte pro seu time na Copa do Brasil. Pode xingar à vontade se você não gostou do palpite, faz parte. Like, não pode xingar não. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!